Você que veio aí preparado com a palavra do Senhor, você pode estar abrindo em Mateus 28. Se puderem ir colocando também aí, Mateus 28. Aleluia. Mateus 28, eu vou ler a partir do verso 6. A ressurreição de Jesus, o seu aparecimento às mulheres. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O nosso Deus não é um Deus de mortos, o nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus é vivo e poderoso. O Deus que nós servimos passeia por este lugar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Queremos declarar, Jesus, o nosso amor a ti, Jesus, a nossa rendição a ti, Jesus. Queremos colocar diante de ti, Pai, este culto, o nosso coração, a nossa mente, Jesus. Queremos colocar diante de ti, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Colocamos, Pai, em nome de Jesus, cada vida que passou por essa porta, Deus. Colocamos diante de ti, Senhor. Clamamos, Pai, em nome de Jesus, que a sua presença seja real, Pai. Que
Que nós possamos sentir a sua presença, Senhor. Passeia em nosso meio, Jesus. Passeia por cada cadeira, Jesus. Toca cada coração nessa noite, Pai. Nós queremos te louvar, te adorar. Não entregar mais um culto a ti, mas o culto a ti, Senhor. Queremos entregar o culto a ti, Senhor. Receba, Jesus, o nosso louvor. Receba, Jesus, a nossa adoração. Receba, Jesus. Santo, santo, santo. Vamos declarar que nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Declare. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos, Senhor. O Cordeiro venceu. Declare. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. O único digno de ser louvado e exaltado, adorado, Pai. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso Deus grande. Tu és o nosso Deus poderoso. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Vamos declarar. Quão grande é o meu Deus. Fala isso, igreja. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare, quão grande, Senhor, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Jesus, nós te amamos, entregamos nosso coração a Ti, Pai, e declaramos quão grande é o nosso Deus. Declare. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno do louvor. Te amamos, Jesus. Tu és o Rei do nosso coração, Pai. Estamos aqui porque Te amamos, Jesus. Estamos aqui porque Te desejamos, Jesus. Estamos aqui porque queremos mais de Ti, Jesus, e declarar que o Senhor é tudo para nós, Jesus. Santo, santo, santo. Do meu coração seja o monte que percorro,
A fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Vamos declarar. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Santo, 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 santo. O Senhor é aquele que nunca nos deixa. O Senhor é aquele que passeia por este lugar. O Senhor é aquele que está presente quando nós oramos. O Senhor é aquele que está presente quando nós choramos. O Senhor é aquele que participa das nossas vitórias e das nossas derrotas. E Ele está ali, sempre junto conosco. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos deixará. Santo, Não me santo. deixarás, não me deixarás Jamais. jamais. Tu não me deixarás, Declare não isso. me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não 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 me deixarás jamais. Não, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, tu és bom, tu és deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom.
Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te amamos, Jesus. Deus do impossível. Deus de milagres. Cremos em Ti, Jesus. Queridos, ainda antes de começar o culto, nós estávamos orando. Como sempre nós falamos, Deus, nós não queremos estar aqui sozinhos. Deus, nós não queremos estar aqui Te louvando sozinhos, cantando, tocando com a Sua noiva sozinhos. Pai, nós clamamos a Tua presença em todo tempo, Deus. Nós clamamos a Tua presença em todo tempo, Senhor. É dessa presença que nós precisamos. O Deus do impossível é o Deus que tudo faz. Não há poder em pessoas, há poder no nome de Jesus. Não há poder em pessoas, há poder no nome acima de todo nome. Passeia por este lugar, Jesus, santo, santo, santo. Deus que faz o cego ver. Está passando. Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Levante suas mãos e sinta a presença do Senhor. Santo, santo, santo. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, Vivo está, Senhor. vivo está Declara, dentro vivo! de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. O Senhor não muda. O mesmo Deus de ontem é de hoje para sempre. O mesmo Deus que nós lemos na palavra do Senhor é o Deus que passeia entre nós. É o Deus que nos acompanha todos os dias. É o Deus que está nas nossas casas. É o Deus que conhece as nossas aflições. É o que Deus que conhece tudo que passa na nossa mente, no nosso coração. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que vivo está, é aquele que passeia em nosso meio. Santo, 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 santo. Que Ele quer e há de vir. Declare em seu poder. Seu poder vai ressurgir. O Deus
que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Declare somente a igreja. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Declaramos que cremos em Ti, Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Santo, santo, santo. Cremos em Ti, Jesus. Cremos na Tua palavra, Pai. Cremos no poder do Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Sim, eu creio. Declare, igreja. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Mais uma vez. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Santo, santo, santo. Cremos em Ti, Jesus. Te amamos, Pai. Te desejamos, Jesus. Declaramos nosso amor a Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Queremos estar contigo todos os dias das nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Deus bem presente. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. O Senhor está me colocando aqui no coração para nós cantarmos aquela canção Vitorioso És. Abre ela aí, por favor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Não tínhamos passado ela, não tinha separado ela. Mas enquanto nós cantávamos essa canção, sim, eu creio em Ti, vinha no meu coração. Vitorioso és, muralhas cairão, vitorioso és. E nós vamos então declarar e cantar que nós lutamos com as armas da fé. Amém? Santo, 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 santo. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio, Jesus. Em meio às tribulações, Nosso Deus. o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vamos declarar. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável.
viverei de Eu te adorarei. eu te adorarei. Vamos declarar com toda a fé: muralhas. Muralhas são estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso! Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, Começa a declarar palavras de adoração aí no seu lugar. Diga como seu Deus é poderoso, como seu Deus é forte, como seu Deus é majestoso, imutável. Santo, 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 santo. Oh, santo, santo. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, Na na tempestade, Jesus. tempestade estás. Teu trono, Jesus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Santo, 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 santo. Teu nome é imutável, Jesus. Te adoramos, Pai. Entregamos esses momentos na Tua presença. Entregamos vidas na Tua presença. Declaramos, Jesus, nosso amor a Ti, Pai. Santo, santo, santo. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado com as nossas vidas, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, dízimos e ofertas para a Sua casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide sempre, Pai, da vida de cada um que está aqui, cuide da sua casa, Pai, dê o direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja
igreja fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Boa noite, queridos. A paz, amém? Eu queria aproveitar esse momento de unção, esse momento de louvor, de adoração, para a gente fazer algo que é extremamente nobre, que é consagrar uma criança a Deus, amém? Portanto, eu queria convidar os pais para buscarem a Emanuele e que venha até o altar, amém? Cadê a Elis, que eu não estou vendo ela? tempestade está. Teu nome infalível. Ah, tá no berçário. Chega pra cá, irmã. Queridos, enquanto ela vem, eu quero explicar, porque nem todos conhecem esse costume. Nós temos o hábito de consagrar a criança a Deus, amém? E de todo coração a gente respeita muito outras igrejas cristãs que têm um costume diferente de batizar as crianças. Então a gente respeita a opinião, o costume, o hábito dessas outras igrejas, mas isso não é bíblico, tá bom? A Bíblia, ela trata o batismo como algo que nós precisamos fazer para arrependimento, para anunciar que nós escolhemos seguir a Cristo. Aliás, Cristo se batizou com 30 anos. Então, a Emanuele, ela é uma criança pura, não existe pecado nela. Ela não tem por que se batizar para arrependimento. Então, assim como está descrito na Bíblia, nós consagramos a criança, apresentamos ela para Deus. E a gente pede para que Deus a marque e a abençoe para o resto da sua vida. E queridos, isso funciona. Isso funciona. Crianças que são consagradas a Deus, elas têm uma marca espiritual e carregam isso para o resto da vida, mesmo que os seus pais não estejam por perto. O batismo, ela, com a graça de Deus, vai escolher por conta dela. É uma decisão dela descer as águas, não dos pais. Então é por isso que a gente usa esse momento, que é um momento grandioso, para a gente consagrar essa criança a Deus, amém? Então eu vou te pedir para que você levante só mais um pouquinho, estenda sua mão para cá e una a sua fé à minha, a sua oração à minha, para que a gente, uma só voz, possa fazer isso. Que coisa mais linda, gente. Que saudade da minha Branquela ser desse tamanhozinho aqui. Você já foi desse tamanho, Branquela. Ai, Santo Deus, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, Pai. E nesse momento nós, em uma só voz, nos colocamos diante de Ti. Eu, Pai, na posição de pastor, de sacerdote, de servo do Deus Altíssimo, eu quero, em nome de Jesus, apresentar a Ti, Deus, a Emanuela. Eis aqui, Deus, uma serva sua, Deus, que em nome de Jesus, que os seus anjos, Deus, a acompanhem, Deus, a protejam, Pai, estejam onde ela estiver, Pai.
Em nome de Jesus, que a sua graça, Deus, corra atrás dela, Deus. Que as suas bênçãos estejam sempre acompanhando, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos os pais, a família, para que tenham sabedoria de educá-la nos teus caminhos, Deus. Nós entregamos ela a Ti, Deus. Antes dela ser do Alexandre e da Elisa, ela é sua, Pai. Portanto, nós pedimos, Deus, a sua bênção sobre ela, a marca da promessa sobre a vida dela, Pai. Que ela esteja, Deus, sempre, Pai, guardada, Deus, debaixo das suas asas, nas conchas das suas mãos, Deus. E que anjos e demônios, Deus, que o mundo espiritual saiba que aqui, Deus, existe uma criança que pertence a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o Teu nome. Você pode dar uma salva de palmas para Deus, amém? Queridos, estenda mais uma vez as suas mãos. As crianças do cultinho, vamos separar as crianças. Vocês podem ir indo, crianças, para o cultinho. Amém? As profs já estão ali, preparadas. Vamos só esperar um minutinho o trânsito das crianças. Amém? Queridos, nós temos um cultinho abençoado, amém? Essas crianças vão para o cultinho, elas já vão ficando crente pequenininho, a beleza. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, Senhor Jesus. Nós te amamos, Pai, como nós temos declarado, Jesus, que nós te adoramos, amamos estar na tua casa, te servir, te adorar, ouvir mais de ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós colocamos a vida do teu filho, teu servo, pastor Lucas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa esvaziá-lo de todo eu, que o Senhor possa, Senhor, enchê-lo com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco como noiva, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, saber, entender. Nós queremos receber de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Queridos, eu quero aproveitar mais uma vez este momento, porque eu quero agradecer demais a todos vocês pelas inúmeras mensagens maravilhosas que eu recebi, me parabenizando pelo meu aniversário. Meu aniversário foi ontem e eu recebi vídeos e mensagens e presentes e eu me senti muito honrado. Fiquei muito feliz, então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu quero agradecer aqui e deixar meu abraço que eu não posso dar, mas eu realmente fiquei muito feliz com todas as mensagens que vocês direcionaram a mim. Então, agradecido de coração, amém? Queridos, como eu cheguei no 39, tem gente que não acreditou não. Porque eu dei uma olhada para a lataria, falou, rapaz, pegou muita estrada de chão, está judiado, mas são 39 aninhos. Mas são 39 anos que eu tive o privilégio, a oportunidade de viver na presença de Deus. Eu tive a sorte que talvez você não tenha tido, de conhecer princípios bíblicos muito cedo, de crescer dentro da igreja igual nossas crianças estão crescendo. Isso é um grande privilégio, porque quando a gente demora demais para conhecer a verdade, é maravilhoso, mas você talvez demorou mais tempo para cumprir princípios bíblicos e viver as promessas de Deus. Então eu quero aproveitar essa ocasião, essa data especial para mim. O ano que vem eu chego no ENTA, para eu compartilhar com vocês alguns princípios importantes da minha vida.
alguns princípios que me proporcionaram ter uma vida muito feliz. Eu sou um homem muito realizado, muito grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E eu confio demais em Deus. E tudo isso que Deus me proporciona, assim, não é obra do acaso, não é sorte, não é estudo, não é emprego, não é casamento. Não, queridos, é porque Deus tem me abençoado. Então eu reconheço de fato a mão de Deus, o favor de Deus sobre minha vida. Então eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. E para a gente começar essa história, é imprescindível que você entenda o poder da Bíblia, a veracidade da Bíblia. E eu já falei um pouquinho sobre isso em algumas outras ocasiões. Eu já falei sobre os autores, são 40 autores que viveram em épocas diferentes, que é tudo sincronizado, eu já falei muita coisa, mas eu quero trazer algumas verdades que realmente comprovam de uma forma mais evidente, deixando a fé de lado. Eu quero que você acredite na Bíblia pela sua inteligência, não pela sua fé. Embora a gente precise de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Eu quero que você imagine que uma pessoa do nosso convívio, que há 5 anos atrás, ela virasse para você e falava assim: cara, vai acontecer um negócio muito legal no Brasil. Lá em 2018, daqui a alguns anos, vai ser eleito pelo povo brasileiro um político totalmente diferente dos que já existiram até hoje. O cara vai chamar Messias, e ele vai mudar a história do Brasil. Ele vai tomar uma facada, você acredita? Você ia olhar para a cara desse amigo teu, você ia ficar meio desconfiado, falar: esse cara deve ser meio maluco. Só que depois que tudo aquilo acontecesse, você ia olhar para ele diferente, não ia? Imagina se esse cara também falasse assim: cara, você não sabe, o ano que vem vai ter um problema de saúde mundial. Vai aparecer um vírus aí, um vírus da China. Você tem que ver, cara. E esse vírus da China, ele vai se espalhar para o mundo inteiro, e ele vai fechar aeroportos, ele vai fechar empresas, ele vai matar milhares de pessoas. Então, meu Deus do céu, a gente vai ter que orar. Segura aí, irmão, porque daqui 2 anos vai acontecer isso. E daí acontecesse tudo exatamente do jeito que ele falou. Imagina se esse cara tivesse falado lá atrás: vai ter um terremoto lá no Haiti que vai destruir 80% do país. Imagina se esse cara falasse assim: cara, o ano que vem vai ser o tsunami no Japão. Não seria incrível? Não seria absolutamente admirável as coisas que esse cara fala? E assim foi a Bíblia. Recentemente eu até comentei com o diácono Fernando, ele postou no grupo da nossa igreja um negócio muito legal que em teologia a gente chama de hermenêutica e exegese. O que significa isso? Significa a gente viajar lá para o contexto daquele povo, para a gente receber a mensagem da Bíblia da forma que eles receberam. Há uns 10 dias atrás, o Marco, ele mandou um videozinho que a gente morreu de dar risada. Estava na beira do rio, um cristão e um ateu. E o sol estava amanhecendo, ele estava nascendo o sol, e esses dois estavam quase que saindo na pancada. Porque o ateu falava assim: mas cara do céu, a Bíblia foi escrita por homens. Como é que você sabe que esse negócio é de Deus? E daí o cristão, ele não tinha lá muito poder de persuasão, e também tinha um conhecimento raso, ele começou a ficar nervoso, e faltou só ele mandar o cara para o céu. E eles gritavam, e quase que eles saíram no murro, e um xingando o outro, e um bravo com o outro: então você vai queimar no inferno, seu incircunciso, filho de uma meretriz. E daí o outro tirava sarro da cara dele, que Deus é conversa fiada. E eu fiquei refletindo naquilo lá, porque era uma piada, era um negócio engraçado. Mas a verdade é que pouquíssimas pessoas sabem de fato o tanto que a Bíblia é verdadeira.
Então eu quero te convidar para você raciocinar um pouquinho comigo, porque não precisa ter fé para acreditar na Bíblia, basta ser inteligente. Alguém que seja inteligente e que estuda a Bíblia, ele passa a temer a Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia apenas por ler, você lê ela num contexto histórico. Você vê os profetas contando as histórias do que aconteceu, mas na verdade não foi assim. Porque os tempos são diferentes. Então eu quero começar com vários exemplos para você viajar nessa verdade bíblica junto comigo, tá? Vamos começar por Abraão. Deus chega para Abraão, para quem não conhece, foi o pai da fé, foi o primeiro cara que Deus falou assim, vem cá, eu vou fazer uma aliança contigo, você vai ser pai de muitas nações. Então começa por aí, o cara já falou assim, epa, calma aí, eu sou velho, minha esposa é estéril, eu não tenho filhos, vou ser pai de muitas nações? Abre para mim, por favor, Gênesis 15, 13, é só um versículo. Coloca na revista a NTLH, por favor. Então o Senhor diz para Abraão, tá? Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Só isso. Queridos, essas 3 linhas são poderosas, porque falam um monte de coisa aí. Primeiro, deixa lá. Primeiro que, quais descendentes? Se ele era velho e não tinha filho. Então começa aí a primeira promessa. Viverão num país estrangeiro. A gente sabe que eles foram para o Egito. Serão escravos e serão maltratados. A gente sabe que eles foram maltratados 400 anos no Egito. Mas querido, ele disse isso para Abraão. Abraão não viveu para ver isso. Abraão teve o seu filho Isaque. Isaque teve Jacó, Jacó José. José levou a família para o Egito, ali eles ficaram 400 anos escravos. Então foram libertos, exatamente como Deus disse. Mas eu quero te dar mais exemplos, porque essa aí é figurinha carimbada, né? Essa aí todo mundo já conhece. Então, eu quero te dar outro exemplo. Amós. Vamos lá para um fato assim, menos conhecido. Amós foi um profeta de Deus. Ele viveu 800 anos antes de Cristo. E ele viveu na época que o rei Uzias governava. Esse cara, ele profetizou contra Israel. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Ele escreveu esse livro de Amós, que tem 9 capítulos, é um livro pequeno, numa época que Israel vivia bem. Israel não estava em guerra. Israel, ele tinha uma boa relação com Judá. Eram os 2 reinos de Deus, Israel e Judá. Israel, ele vivia em segurança, vivia com prosperidade. E daí aparece Amós, e ele vai lá e fala assim, gente, se vocês não voltarem a sua aliança para Deus, Deus vai destruir Israel para sempre. O nosso reinado vai acabar para sempre. Então, pelo amor de Deus, voltem os seus olhos para Deus. Foi isso que Amós fez, resumindo o livro inteiro dele. Então ele cantou a pedra, que aquele reino, ele iria cair e nunca mais iria se levantar. E talvez você não está entendendo o contexto, eu vou te explicar. Depois que o reino de Israel surgiu, foram 19 reis. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos quebraram a aliança, aquela aliança de rei Davi. Então Deus, Ele queria que o povo se voltasse para Ele. Então o que Deus fazia? Ele levantava um profeta e falava assim, Amós, vai lá, fala para o povo voltar à minha aliança. Fala para o povo voltar para mim, porque sabe o que o povo fazia? O povo esqueceu Deus. O povo começou a adorar outros deuses. O povo começou a se prostituir, o povo começou a roubar e a fazer tudo aquilo que é fora da aliança de Deus.
Então Deus mandava Amós vai lá e canta pedra, fala o que vai acontecer. Mas ninguém deu ouvidos para Amós. Em 722 a.C., houve a queda de Samaria. Samaria era a capital daquele reino. Os assírios conquistaram Israel e Israel nunca mais se levantou. Então, cerca de 70 anos, depois que Amós viveu a vida inteira tentando convencer aquele povo a se voltar de novo para Deus, ele não conseguiu. Então Deus entregou aquele reino na mão dos assírios. Isso é nós vivermos aquela época. Nós precisamos trazer esse texto de Amós para aquela época. E eu quero dar outros exemplos, porque a Bíblia está repleta deles. Você quer ver outra coisa interessante que o mesmo Amós falou? Por favor, abre aí, Amós 9:11. Naquele dia, eu construirei de novo o reino de Davi, que é como... Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Lembra do exemplo que eu dei do cara que previu Bolsonaro e o Covid, o terremoto? Esse era Amós. Sabe por quê? Porque o dia que ele escreveu isso, o tabernáculo estava lá no esplendor de sua glória. O templo de Salomão estava em pé, estava funcionando. E daí surge Amós e fala que vai restaurar o tabernáculo das ruínas. Mas como assim? Ele está lá bonitão. Então ele já estava prevendo que o tabernáculo seria destruído e reedificado, em 2 linhas. Esse foi Amós. Deixa eu seguir, te dar mais um exemplo. Jeremias. Jeremias foi um cara sensacional, um livro grande. Então eu vou resumir aqui de uma forma muito breve. Jeremias, se você ler o versículo 1 do livro de Jeremias, ele diz que começa o seu ministério no reinado de Josias, no 13º ano. Josias, se você pesquisar na Bíblia, você vai chegar à conclusão que ele reinou do ano 640 ao ano 609 a.C. Portanto, Jeremias, com uma matemática simples, ok? Ele iniciou a sua atividade, seu ministério, no ano de 627 a.C. E o ministério de Jeremias durou 30 anos. Querido, sabe qual que era a mensagem de Jeremias? Era assim, ó. Ele anunciava a invasão da Babilônia. Ele andava por todo o reino de Judá, anunciando a ruína de Judá, a ruína de Jerusalém. Ele preveu a destruição do templo. Mais do que isso, ele falou que ia ser 70 anos de escravidão na Babilônia, se o povo não se voltasse novamente para a aliança com Deus. O povo de Judá se esqueceu de Deus, abandonou a aliança que existia, fizeram tudo que era mal aos olhos de Deus. Então o que Deus fez? Levantou Jeremias e falou: Jeremias, vai lá, pelo amor de Deus, convença o povo a voltar para mim. E Jeremias ficou 30 anos tentando convencer o povo a voltarem para os caminhos de Deus. Jeremias ficou conhecido, famoso como o profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele via, Deus mostrava para ele o que ia acontecer, a escravidão, a derrota daquele povo. Então ele chorava, desesperado, porque ele estava vendo o povo caminhando por um caminho mau que levava à destruição. Então esse é o contexto do que está escrito aqui. Jeremias escreveu tudo que está escrito aqui antes da Babilônia. Essa é a mágica da Bíblia. Então Jeremias tentou com todas as suas forças, ele foi preso, ele foi jogado num poço, ele foi espancado, ele quase morreu muitas vezes,
Porque ele tentava convencer o povo a largar do pecado e se voltar para Deus. Porque senão a regra é simples. Eu sempre falo, Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Ele não conseguiu convencer nesses 30 anos o povo a se endireitar dos seus caminhos. Cerca de 10 anos depois, adivinha o que aconteceu? Tudo o que ele disse. Por favor, abre para mim, é um versículo legal, Jeremias 25, 11 e 12. Essa é uma das inúmeras vezes que ele falou ao povo: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Pode continuar mais um pouco. Mas acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação. Até aí. Queridos, ele além de falar que o povo ia ser derrotado, que o povo ia ser escravizado pela Babilônia, que ia ficar 70 anos na Babilônia, ele ainda avisou, ele falou assim, ó, só que daí Deus vai destruir a Babilônia, porque a Babilônia judiou do povo que Deus ama. Jeremias cantou a pedra com exatidão. Ele falou assim, ó, se vocês não se voltarem para Deus, a Babilônia vai derrotar Jerusalém, vai levar todo mundo escravo, nós vamos ser escravos por 70 anos, e depois disso, Deus vai castigar a Babilônia, porque eles fizeram isso com a gente. Então, vamos voltar para Deus. E ninguém se voltou para Deus, ninguém deu ouvido para Jeremias. Esse era o contexto bíblico. Esse livro de Jeremias foi escrito antes da Babilônia. Só que quando um leitor leigo apenas lê isso aqui como se fosse um livro infantil, ele não se atenta a essa verdade que eu estou te trazendo. Então a Bíblia, ela é um livro livro de Jeremias, livro de Amós e tantos outros, ela não conta a história, ela conta o futuro. São livros que contam o futuro. Então imagina o cara vai lá, há 5 anos atrás, e escreve, ó, vai vir o Bolsonaro aí, vai tomar uma facada, vai mudar a política do Brasil. Daí ele escreve, e também vai ter a pandemia. Foi isso que aconteceu. Ele não errou em nada, ele acertou em tudo. Assim como Ageu, assim como Joel, assim como Zacarias. E por aí vai. Então, querido, eu quero que você dê valor ao tamanho da preciosidade que é esse livro. Jerusalém foi conquistada pela Babilônia em 587. Tá bom? Só para você saber pela história precisamente. Jeremias também disse um negócio muito legal, que daí já é para outra época. Ele diz assim, ó, não precisa abrir não, está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Sabe por que ele está falando isso? Porque os reis não foram justos, foram todos maus, com exceção de pouquíssimos reis de Judá, 7 para ser mais preciso, dos 39, todos foram ruins. Daí ele vai lá e fala assim, ó, já que ninguém ouviu o que eu tenho para dizer, já que Judá vai ser conquistado e vai ser exterminado, assim como foi Israel, já que Judá vai ser conquistada pela Babilônia, vai haver um tempo em que virá de Davi um rei justo. Ele estava falando de Jesus Cristo. E você sabe que Jesus Cristo, né, filho de Davi, não era assim que o povo chamava? Ei, filho de Davi! É porque não só Jeremias, muitos profetas profetizaram que viria de Davi o Cristo. Mais uma vez, eles acertando com exatidão, com precisão, aquilo que diz a Bíblia. E eu quero continuar, porque tem inúmeros exemplos.
Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias, um pouquinho depois talvez. Ele disse exatamente as mesmas coisas numa outra localização geográfica. Então eu já vou resumir a parte de Abacuque. Mas aquilo que Jeremias profetizou, aquilo que Jeremias, na verdade aqui ele estava alertando o povo, Abacuque fez igual. Gente, vamos voltar para Deus. Abacuque era de uma família sacerdotal. Se vocês não vierem para Deus, vai dar ruim. A gente vai perder a promessa, a gente não vai viver aquilo que Deus prometeu. Aquela terra que mana leite e mel, que são as promessas de Deus, acabou. Porque a gente quebrou a aliança. E daí é lindo Abacuque, agora que eu me lembrei, porque Abacuque termina o seu livro cantando aquela canção que a gente tem aqui agora recente, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que não haja gado no aprisco, ainda que esteja tudo ruim, eu me alegrarei em ti. Foi assim que Abacuque terminou. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele sabia que o povo não deu ouvido ao que ele falava. Então ele sabia que ia faltar gado no aprisco, ele sabia que não ia ter uva, que não ia ter vinho. Ele sabia que lascou tudo. Mas independente das circunstâncias, Abacuque falou assim, ó, eu me alegrarei em ti. Então Abacuque, ele escreveu o que está escrito aqui, antes deles irem para a Babilônia. Ele alertou o povo e o povo não deu ouvidos. Exatamente como é hoje. Assim são as coisas. Se você continuar, eu quero te dar mais exemplo. Profeta Zacarias. Ele viveu 500 anos antes de Cristo. Abre por favor Zacarias 9:9. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores da onde? Ô gente, vocês estão aqui comigo ou eu estou sozinho? Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele está falando de Jesus. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento. Até aí tá bom. Você consegue perceber a riqueza de detalhes que esses caras dão? Eu fico impressionado com as profecias bíblicas. Alguém aqui lembra como é que Jesus entrou em Jerusalém? Amém? Ele entrou num jumentinho, amém? A entrada triunfal. Ele foi lá e mandou o discípulo dele buscar o jumentinho que nunca havia sido montado, e ele montou no jumentinho e entrou montado num jumento. Só que Zacarias, ele não viveu na época de Jesus para escrever isso. Zacarias escreveu, ele vem montado num jumento. Então o cara que está apenas lendo a Bíblia e não está estudando a Bíblia, ele acha que Zacarias estava lá como uma testemunha ocular, vendo Jesus entrando, e ele relatou isso na Bíblia. Querido, não foi assim. Zacarias já estava no céu há centenas de anos. Ele escreveu isso 500 anos antes de Cristo. Essa é a mágica da Bíblia. Essa é a diferença. Zacarias não estava lá para escrever o que aconteceu. Zacarias cantou a pedra. Você está entendendo? E por aí vai. Eu sempre falo aqui, eu já mencionei muitas vezes de Isaías. Eu sou apaixonado. Isaías, ele falou que Ciro seria o libertador do povo de Israel. Opa! Mas o povo de Israel nem escravo era. Ele chamou o cara pelo nome 150 anos antes dele nascer. Para quem não sabe, Ciro foi um monarca persa e foi ele que destruiu a Babilônia. Foi ele que venceu a Babilônia e deixou o povo de Deus voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. E a Bíblia, ela diz com clareza, ela fala assim, ó, eu, o Senhor Deus, vou dar força e poder para o meu servo Ciro, para que ele liberte o meu povo.
É isso que está escrito em Isaías 45. E daí adivinha só, Isaías foi para o céu. Isaías foi para o céu e o povo realmente foi escravizado na Babilônia. Olha só, que coisa. E adivinha, depois que se passaram os 70 anos profetizados por Jeremias, adivinha quem que surgiu? O império poderoso, persa, que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o povo de Deus. E como é que chama o rei? Ciro. Aquele que 200 anos antes Isaías falou que Deus daria poder para libertar o povo de Deus. E daí Ciro vai lá, derrota a Babilônia, destrói a Babilônia para que ela nunca mais fosse habitada, assim como diziam os profetas. A Babilônia nunca mais existiu. E daí o povo de Deus volta para reconstruir o templo. Queridos, eu não sei você, mas eu fico bobo de ver uma coisa dessa. E eu volto a dizer, não precisa ter fé para acreditar na Bíblia, basta não ser burro. Basta não ser burro. Quem estuda a Bíblia entende o tamanho do Deus que nós servimos. O tanto que o cara é poderoso, tanto que ele é grandioso, tanto que o controle do mundo está na palma das suas mãos. Daí te faz sentido ele falar que ele sabe o cabelo da sua cabeça. Ele saber qual que é o pardal que morre e qual que é o que vive. Daí as coisas começam a se encaixar. Para terminar, Naum, ele fala que Nínive seria devorada pelo fogo. Queridos, era Nínive, aquela mesma de Jonas. Nínive se converteu para os caminhos de Deus, mas se perdeu depois e nunca mais voltou para os caminhos de Deus. Deus deixou de ter aliança com Nínive. E agora, algumas décadas depois, eles acharam, arqueólogos, a cidade de Nínive. E é incrível porque eles encontraram uma camada de cinzas em cima da cidade de Nínive, cumprindo aquilo que Naum falava. Miqueias viveu 740 anos antes de Cristo. Abre aí, por favor, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O Senhor Deus diz: Belém, Efrata. Efrata, queridos, é porque era de Efraim. Foi uma cidade que foi inaugurada pela tribo de Efraim, tá bom? Então por isso que é Efrata. Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Só até aí. Uau! Não é possível que Miqueias estava sabendo. Ele devia estar lá quando Jesus nasceu, só pode. Aonde foi que Jesus nasceu? Belém, amém? Miqueias cantou a pedra 740 anos antes de Cristo nascer. Queridos, eu podia ficar aqui até 3 horas da manhã, te dando exemplos de profetas que não contaram a história, contaram o futuro. Essa é a mágica da Bíblia. Esse é o poder da Bíblia. Esse é o Deus que você serve. Então, não precisa ter fé para acreditar na Bíblia. Basta não ser burro. Sabe, isso aqui não é obra do acaso. Esses caras não acertaram por coincidência, porque são matemáticos. A Bíblia descreve até os dias de hoje. A Bíblia, ela descreve com exatidão que o povo de Israel lá de hoje, que eles seriam dispersos pelo mundo. E eles foram dispersos depois da Segunda Guerra. Amém? Ou melhor, antes até. A Bíblia descreve que eles retornariam para a sua terra e que seria restaurada e produziria demais. Eles seriam prósperos em todas as áreas que eles trabalhassem. Assim é Israel hoje, o Israel que você conhece, uma potência mundial. Eu já falei um pouquinho sobre eles.
Um país que é menor do que o estado do Mato Grosso, 40 e tantas vezes menor do que o nosso estado. Eles são poderosos, assim como previa a Bíblia. Para terminar essa parte da Bíblia, que é fundamental para mim, eu quero te falar sobre um livro. E a Bíblia tinha razão, me veio na cabeça. A Bíblia tinha razão, é um livro muito antigo. Se eu não me engano, ele foi escrito na época da Guerra Fria. É um alemão, jornalista, cientista, que foi contratado pelos governos socialistas e comunistas para desmoralizar a Bíblia. Então ele precisava fazer uma pesquisa científica, histórica, para que arrumasse argumentos para desmoralizar o cristianismo. E adivinha só, né, para resumir a prosa, o cara se converteu. Então ele concluiu uma obra que se chama E a Bíblia Tinha Razão, que é justamente o contrário daquilo que ele foi contratado. É maravilhosa essa história. Então, querido, eu quero que você coloque no seu coração que só é ateu quem nunca estudou a Bíblia. Aquele cara que estuda a Bíblia, ele se rende a um Deus que deixou escrito tudo que iria acontecer. Ele não errou em nada, em nenhuma vírgula, em nenhuma cidade, em nenhum fato. E ele deu riqueza de detalhes nas suas previsões. Como não confiar nesse Deus? Então a nossa fé, ela nasce aqui, queridos. Amém? Então acredite, a Bíblia, ela foi escrita por homens, é óbvio que foi. Ela foi escrita por Jeremias, por Miqueias, por Naum, por todos esses, só que inspirados por Deus para escrever exatamente o que Deus queria. Então, a Bíblia, ela é incontestavelmente inspirada por Deus. Não tenha nenhuma dúvida disso. Amém? Posto isso, querido, posto isso, eu quero te convidar a viver o que está aqui. Não tem lógica você entender que isso aqui foi um livro milagroso, um livro criado no céu, no coração de Deus, que te faz promessas maravilhosas, e você não dá bola para isso? Você deixar esse livro na sua gaveta, decorando a sua sala? Não faz sentido você entender isso que eu acabei de te explicar, você realmente entender e não viver aquilo que esse livro te propõe. E é aqui que eu entrei com aquela parte que eu gostaria muito de compartilhar conselhos que eu já ouvi. Conselhos que eu ouvi de graça recebeste, de graça dai, não é? Eu quero compartilhar porque Deus tem abençoado a minha vida e Ele também quer abençoar a tua. Só que existe um contrato, existe um testamento que nós precisamos entender. Eu sempre digo aqui, eu sou repetitivo, mas é importante isso entrar no seu coração. Só vive promessas quem cumpre princípios. Você repete isso comigo, por favor? Só vive promessas quem cumpre princípios. Só vive promessas quem cumpre princípios. Eu falei isso com os jovens sábado passado. É assim que funciona, querido. Deus ele tem uma aliança para te propor. E daí tem outra frase que eu sempre falo também, o Marco até brinca comigo. Se você quebrar o princípio te quebra. Repete essa também. Se quebrar o princípio te quebra. É assim que funciona a Bíblia. Deus, Ele te fez uma proposta. Cumpre a você aceitá-la ou não. Deus pode todas as coisas, a gente sempre fala isso. Ele é poderoso, onipresente, Ele cuida de tudo, o controle do universo está na palma da sua mão. Tem uma única coisa que Ele não pode fazer, é escolher por você.
porque foi uma regra que Ele mesmo fez para Ele. Ele escolheu te dar o livre-arbítrio. Então você pode ou não seguir as sugestões desse livro. Eu, graças a Deus, tenho o mínimo de inteligência para saber que isso aqui é a melhor escolha que eu posso ter para a minha vida. E eu aprendi isso muito cedo. Então eu me esforço desde muito jovem a cumprir os princípios de Deus. Eu me esforço desde muito cedo para ser um cara bondoso. Eu me esforço para ser o melhor funcionário possível. Eu me esforço para honrar meus pais. Eu me esforço para não mentir, para não dar falso testemunho. Todos aqueles montes de princípios que a gente sempre prega aqui, que você está cansado de saber, eu me esforço. Isso tem me possibilitado ter uma vida em harmonia com Deus. E se eu conseguir fazer você entender isso, eu saio daqui extremamente feliz, querido. Eu saio daqui extremamente feliz. Eu fico chateado demais com muitos irmãos ao meu redor que têm uma vida que é uma roda gigante espiritual. É uma montanha russa gospel. Sabe, o cara, ele está desesperado no fundo do poço, daí ele vem para Deus, ele se rende, ele passa a viver uma vida juntinha de Deus. E daí a vida dele é transformada. Deus devagarzinho vai lá acertando as coisas. Daí quando ele vive um momento bom, está legal o emprego, as contas estão em dia, meu casamento está indo. Daí sabe o que ele faz? Ele põe Deus na gaveta. Daí não vem mais na igreja, daí não louva mais, daí não estuda. Daí ele começa a fazer coisa errada. Daí ele se perde totalmente. Daí ele volta para o fundo do poço. Daí ele olha para Deus de novo. E segue aquele ciclo da montanha russa gospel. Oh, misericórdia, querido. Sabe? Às vezes me falta paciência porque se Deus me der força, eu esmago o pescoço desse cidadão. É gente que está há anos na igreja e fica preso nas coisas do passado, e são os traumas da minha vida. Ah, pastor Lucas, você fala isso porque você não foi abusado, e eu fui. Sim, querido, sabe, misericórdia, uma pena que você foi, mas, ei, libera perdão e vamos viver o que Deus tem pra gente, daqui para frente, sabe, vira a página. Eu ouvi uma frase muito legal do pastor. Ele falou assim, ó, nem o diabo está interessado com o teu passado, porque o teu passado Deus já perdoou. O diabo está preocupado com o teu futuro. E daí a gente fica preso, refém de coisas do passado e não consegue ter uma vida plena em Deus. Ah, eu fui rejeitado. Ah, querido, misericórdia, eu não queria que você fosse rejeitado. Deus também não. Mas naquela época você estava longe de Deus, agora você está com Ele. Então deixa o teu passado para trás e vamos viver o novo de Deus. Sabe, o vinho novo. É isso que Deus tem para a gente. Então a gente precisa superar os nossos traumas do passado, fazer com que aquilo fortaleça a gente para um futuro melhor. Sabe, essas dificuldades que a gente passa na vida, você acha que eu não passo? Eu também estou cheio de leão aí para derrubar. Mas não tem problema, isso vai fazendo a gente crescer. Sabe, a gente deixa de ser menino para virar homem. Então, encare os problemas da sua vida com Deus do teu lado. Com satisfação, com gozo, com alegria, com fé, com esperança. O único medo que você tem que ter na tua vida é sair da sombra do Onipotente. Aí você está lascado, meu amigo. Aí você vai para a Babilônia. Esse é o único medo que você tem que ter. É sair da presença de Deus. Então, querido, como é que a Bíblia é dividida? Em Velho e Antigo, o quê? Testamento. Você sabe o que significa testamento? Eu vou dizer para você o que significa testamento. Significa ato pelo qual alguém declara suas últimas vontades e estabelece a disposição de seus bens depois da sua morte. Ato pelo qual alguém declara suas últimas vontades e estabelece a disposição de seus bens depois da sua morte. Querido,
Foi isso que Jesus fez para você. Testamento. Aliança. A Bíblia, ela é a aliança de Deus para você. Eu quero te fazer uma ilustração. Eu trouxe aqui, um contrato. Esse contrato, querido, você não tem ideia. É uma ilha paradisíaca, que tem uma mansão gigantesca no meio dessa ilha. E é engraçado que as rochas ao redor dessa ilha são tudo de pedra preciosa. É o lugar mais incrível que existe no universo. E ela pertence a um Senhor poderoso. E esse Senhor, não sei porquê, ele foi para minha cara, ele quis que eu possuísse essa ilha. Fala, não, Lucas, essa ilha é para ser tua. Só que, queridos, eu não tenho condição nenhuma de comprar uma ilha dessa. Né? Nós estamos falando de um valor imensurável. Como é que eu vou pagar o preço de um lugar desse? Só que o Senhor gostou tanto de mim, não sei o que ele viu na minha cara, ele gostou dos meus cabelos loiros, ele falou assim, eu quero que isso seja seu. Se você quiser, você assina o contrato, que eu peço para o meu filho pagar ela para você. Foi isso que Deus fez, querido. Deus te propôs algo que você não tem condição nenhuma de pagar por isso. Já que você não tem condição, ele foi lá e falou assim, se você quiser, assina o contrato que eu peço para o meu filho pagar. E tudo isso vai ser teu. Eu que não sou burro, assinei correndo. Mas tem muito burro por aí. Tem muita gente que lhe falta entendimento. E as pessoas não querem participar disso. Não existe nada mais inteligente do que você assinar um contrato com Deus. Do que você ser co-herdeiro em Cristo das promessas que Deus tem para você. Eu volto a repetir, você não tem condição nenhuma de pagar o preço que precisa. Você não tem condição, não tem nada que você faça que justifique você ter aquilo que Deus te promete. A única forma de Deus te proporcionar isso era pedindo para o filho dele pagar. Então está aqui o contrato. Está aqui o contrato, na verdade. Está aqui o testamento. Está aqui a aliança que Deus propôs fazer para você. Foi Deus que te propôs, foi Deus que te procurou para te propor isso aqui. Só que você não tem condição de pagar, então ele vai lá e manda o filho dele pagar para você. Só que tem algo que é fundamental, que às vezes as pessoas não entendem, e que eu faço questão aqui de explicar. Por favor, abre para mim Romanos 10, 9. Como é que faz para assinar esse contrato? Queridos, tem muitas pessoas que creem em Deus, que vão na igreja, mas não assinaram um contrato. Se eu acreditar no contrato, eu acredito no Senhor, eu acredito na ilha paradisíaca, no paraíso, eu acredito que o Filho do Poderoso, Ele vai pagar o preço para mim, eu acredito em tudo isso. Só que se eu não assinar o contrato, querido, eu não tenho direito daquilo que me foi proposto. Você só tem direito a herdar isso aqui depois que você coloca a sua assinaturazinha. E você sabe como é que faz isso? Assim, se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então é por isso que a gente faz questão de explicar aquela oração. Tem gente que fica ofendida quando a gente fala assim, você quer aceitar Jesus? Tem pessoas que ficam, mas como assim? Eu vou na igreja desde criança, como assim aceitar Jesus? Porque às vezes a pessoa foi na igreja a vida inteira, a pessoa acredita em Deus, a pessoa acredita na Bíblia, só que ela não assinou o contrato.
Para assinar o contrato é necessário fazer isso aqui, ó. É uma oração simples. É uma oração simples que eu vou fazer contigo no final do culto, se você quiser. Que a gente precisa confessar com a nossa boca. Sabe para quê? Por favor, João 1,12. Sabe por que a gente tem que confessar com a nossa boca? Não basta acreditar? Por causa disso aqui, ó. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Alguns creram nele e o receberam, são aqueles que confessaram com a sua boca, igual ao versículo anterior. Esses que assinaram o contrato, esses deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, de serem co-herdeiros da promessa. Sabe a ilha paradisíaca? Você quer herdar ela? Você precisa confessar Jesus com a sua boca, você precisa assinar o contrato, porque aí você se torna, coloca na RA por favor. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, Jesus, ou seja, que declararam com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a gente não é filho de Deus, você pode crer nesse contrato tanto que você quiser. Se você não fizer essa oração, você não tem direito sobre ele. Amém? Você está comigo? Você está me entendendo? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Está cheio de bênção aqui. Está recheado de promessas para você. Mas essas promessas, elas só valem para quem cumpre as cláusulas do contrato. Você sabe o que são as cláusulas do contrato? São os princípios. Sabe aquele que se você quebrar o princípio te quebra? Todo contrato, ele tem lá o objeto do contrato, que é o paraíso, que é a sua salvação, que é um monte de promessas que Deus tem para você. E você quer assinar esse contrato, porque você não é burro. Só que todo contrato tem lá suas cláusulas. As cláusulas são os princípios de Deus. São muitos princípios que nós precisamos cumpri-los. Porque só vive promessa quem cumpre princípio. Se a gente quebra essas cláusulas, Deus não tem mais obrigação de ter aliança contigo. Deus nunca quebra aliança, essa é a parte boa, mas a gente quebra. Por favor, Diácono Fernando, coloca o Código Civil sobre contratos. Exceção do contrato não cumprido. Olha que termo bonito, coisa jurídica. Marido de advogado é assim, tá, gente? Nos contratos, se uma parte descumprir com suas obrigações, não poderá exigir o cumprimento da outra. Artigo 476. Queridos, isso quase que está na Bíblia, mas está no Código Civil. Você sabe o que está dizendo isso aqui? Que se eu faço um contrato com o João, e eu não cumpro com a minha parte, o João também não tem que cumprir com a dele. Eu quebrei o contrato primeiro, portanto ele não tem mais obrigação nenhuma de continuar cumprindo aquilo que nós acordamos. Querido, assim é Deus. Deus fez o contrato e Deus cumpre. Deus é fiel. Só que a gente quebra. E quando a gente quebra, Deus não tem mais que cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Ele quer cumprir. Ele te ama tanto, Ele é tão bondoso, que Ele quer cumprir. Daí sabe o que Ele faz? Daí Ele manda Jeremias. Deus não queria que o povo padecesse na Babilônia. Só que o povo estava descumprindo o contrato. Então Deus vai lá e fala: Jeremias, pelo amor de Deus, vai lá, que eu quero abençoar esse povo. Eu quero
que eles vivam as promessas, mas eles estão quebrando o contrato. Então Jeremias vai lá e intercede para o povo voltar a cumprir o contrato. Foi por isso que Deus mandou Jeremias. Foi por isso que Deus mandou Amós. Foi por isso que Deus mandou tanta gente. Sabe para quê? Para convencer o povo que Ele ama a cumprir a aliança que foi feita. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você entendeu, querido? Querido, põe isso no seu coração. Deus nunca quis que o povo fosse para a Babilônia. Deus nunca quis exterminar o povo de Israel. Mas Deus, é outra frase que eu sempre falo, Deus, Ele é tão bom que deixa você plantar aquilo que você quiser. Mas Ele é tão justo que faz você colher o que plantou. Então o povo de Israel fez tudo errado, foram 19 reis, todos ruins. Sabe, teve reis que chegou a queimar o filho no fogo, em sacrifício a outros deuses. Quer saber? Deus foi paciente demais. Eu fico admirado de Deus ter suportado 19 reis, todos ruins. Todo o tempo Deus avisando, gente, vai lá, ô profeta, vai lá, você vai conseguir. E o profeta tentava e não dava certo. Até que Deus, Ele é obrigado a cumprir com a sua palavra. E a palavra dele é que, se nós não temos compromisso com Deus, Deus não tem compromisso conosco. Amém, querido? Não existe nada mais inteligente do que você ser aliançado com Deus. Sabe, querido, se os reis de Israel tivessem sido tementes a Deus, com certeza eles não teriam sofrido tudo aquilo que eles sofreram. E antes de eu terminar, eu quero ler um último texto, porque mais uma vez é um momento oportuno. Por favor, 2 Crônicas 28, versículo 1. Acás, a outra versão, por favor. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo de seu antepassado, rei Davi. Pelo contrário, ele fez aquilo que não agrada o Senhor seu Deus. Pula lá para o versículo 5. Por isso, o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. Até aí tá bom. Querido, se você continuar lendo essa história, você vai ver que esse rei perdeu em um só dia 120 mil soldados. Só coisa ruim. O que eu estou querendo te mostrar, tenho conversado isso muito com o pastor Murilo e com outros amigos. Quando um rei é temente a Deus, não é só o rei que prospera, é o reino. Quando uma autoridade política é temente a Deus, o povo prospera. Aqui, ó, na Praça da Bíblia, em frente à nossa igreja, tem uma Bíblia gigante escrita assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, a autoridade política da sua cidade, do seu estado, da sua nação, ela representa o povo. Ela é a autoridade sobre o povo. Ele é o representante que nós escolhemos colocar lá. Quando esse cara é temente a Deus, todo o reino prospera. Quando esse cara, assim como Acás, ele não faz aquilo que é reto perante os olhos de Deus, todo o povo sucumbe. 120 mil soldados morreram por causa de Acás. Queridos, eu acredito do fundo do meu coração que tinha pessoas boas ali.
Então, às vezes a gente é muito temente a Deus e a nossa casa vai bem porque Deus nos prospera, mas às vezes a nossa nação, ela vai mal porque a gente está diante de uma autoridade que não tem compromisso com Deus. Nesse momento nós estamos em eleições, então eu quero, com a graça de Deus, em nome de Jesus, vote em candidatos que sejam tementes a Deus. A gente passa muita raiva com o Gilmar Mendes, não é verdade? A gente passa muita raiva com os togados. Eles tomam decisões que você fica indignado. E sabe por que ele está lá? Por sua culpa. Porque os únicos que poderiam tirar eles de lá são os senadores. E você vai ter a oportunidade daqui a alguns dias de votar em senadores. 1/3 dos senadores serão renovados. Fomos nós que colocamos os senadores que estão lá. E eles não são tementes a Deus. E é justamente por isso que nós precisamos nos submeter a leis e a autoridades que fazem o povo sucumbir. Porque são pessoas que não são tementes a Deus. Então, se você tem a oportunidade de votar, de escolher alguém que tenha princípios cristãos, por favor, coloque esse cara lá. Por favor, tenha entendimento. Não coloque o rei Acás para te governar. Coloque o rei Davi. Coloque pessoas que são tementes a Deus. Porque embora você tenha sua vida particular com Deus, você vive nessa cidade, nesse estado e nessa nação. E você está submetido a tudo que vai acontecer nesse território que é representado por uma autoridade que nós elegemos. Então, se você é cristão, pelo amor de Deus, tenha entendimento. E coloque, eleja pessoas com princípios cristãos para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Eu quero que você fique de pé. Eu quero que a equipe de louvor, por favor, que eles toquem para nós aquela música da bênção. Querido, ouça essa música com outros olhos. Porque essa música que eles vão tocar é uma profecia bíblica a teu respeito. E quando eu falo que eu quero viver as promessas, eu quero tudo isso que eu vou cantar. Sabe por quê? Porque eu assinei o contrato. Porque eu assinei o contrato e eu quero cumprir cada cláusula desse contrato. E eu quero muito, nesses meus quase 40 anos, compartilhar a maior constatação da minha vida. É essa que eu estou te falando. Essa é a maior sabedoria que alguém pode ter. Esse é o melhor conselho que alguém pode te dar. Como eu já disse, eu tive o privilégio de receber esses conselhos muito novo. Então eu quero retransmitir ele para você. Tenha uma vida plena. E eu quero te definir a vida plena. Vida plena é quando nada te falta. Plenitude é quando você é íntegro, inteiro. Isso significa que não vai te faltar família, não vai te faltar amor, não vai te faltar amizade, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar nada, porque Deus vai te prover. Não existe nada mais inteligente do que isso. Eu repito, uma frase estampada na minha camiseta: todo homem possui um vazio no coração, e esse vazio é exatamente do tamanho de Jesus. Não adianta você tentar preencher esse vazio com sucesso profissional, com riquezas, com poder, com mulheres, com festas. Não tem nada que vai tirar o vazio do seu coração a não ser Jesus. Porque entenda em nome de Jesus, você foi feito para adorar a Deus. Você é uma criatura feita por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, com o propósito de ter relacionamento com Deus. Se você não cumprir o seu propósito, que é esse, você jamais vai ser satisfeito. Você jamais vai ter vida plena. Você jamais vai ter felicidade.
E é por isso que muitas pessoas se suicidam, tiram a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ele tenta ganhar o mundo. E quando ele ganha o mundo, ele descobre que nada disso resolveu. Nada disso preencheu o coração. Sabe, de que adiantou ser um empresário poderoso, para no fim da vida descobrir que nada valeu? Você sabe o que o cara faz? Ele dá um tiro na testa, porque ele dedicou a vida para o propósito errado. Ele dedicou a vida para o propósito errado. O maior propósito que você pode ter está em ter um contrato com Deus, uma aliança com Deus. Amém? Apaga as luzes, por favor. Queridos, por favor. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a Talvez você nunca tenha assinado esse contrato. Eu não posso te ajudar a cumprir as cláusulas dele, mas assinar esse contrato eu posso. Eu quero te convidar, se você quiser, a fazer uma oração comigo, porque talvez você nunca tenha feito. Talvez você acredite em Deus, talvez você acredite em Jesus, talvez você acredite na salvação, mas você não cumpriu essa regra de fé, de confessar a Jesus Cristo como seu Senhor. Então eu quero convidar você, se você quiser, a repetir a minha oração. Eu vou fazer uma oração onde nós estaremos assinando esse contrato, amém? Amém? Então feche seus olhos, repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós queremos entrar na sua presença neste momento, Pai, nós queremos entrar na sua presença neste momento e reconhecer e reconhecer que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, Filho de Deus, Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos ressuscitou e vive e vive e governa. Em nome de Jesus, em nome de entra no meu coração, entra no meu coração, toma conta da minha vida, toma conta da minha seja o meu único Deus. seja o meu único Deus. Eu confio em Ti, Eu confio eu em me Ti. entrego para o Senhor. Eu me entrego para o Senhor. Toma conta da minha casa, Toma conta da de minha tudo que casa, tenho, de tudo que sou. de tudo que tenho, tudo que sou. Eu recebo Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré, como meu único Salvador como Salvador para sempre. para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Te Jesus? alcance, toda Querido, sua caso você rua. tenha feito essa oração pela primeira vez na sua vida, levanta sua mão só para eu saber se tem alguém aqui. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você mais uma vez continue cantando E esse a som. graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance,
toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos, que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos, que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Vamos declarar. Aleluia, santo, santo, santo. Recebemos essa palavra, Senhor Jesus. Recebemos, te amamos, te adoramos, reconhecemos quem o Senhor é. Te saudamos, Senhor Jesus, com uma salva de palmas. Você pode dar uma salva de palmas ao seu Deus? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode continuar de pé mais um minutinho. Ontem nós tivemos o aniversário do pastor Lucas. E muitos de vocês cumprimentaram através do grupo, mas tem algumas pessoas que não estão aqui e que mandaram um videozinho, gostariam também de cumprimentá-lo. Então, você assiste no telão agora, amém? Ei, Lucas, filho amado, parabéns. Parabéns. Olha que aniversário lindo. Olha nós nessa aqui. data. Queremos abençoar você, declarar o melhor de Deus sobre sua Amém. vida, de suas filhinhas, da Luciana, do Amém. ministério, em especial você que está fazendo mais um ano de vida, que Amém. Deus te abençoou. Queremos o melhor de Deus para você. Queremos nome de e Jesus. amamos muito vocês, viu? Muito, muita saudade, aquele abraço. Comemore essa igreja linda, Yamir, aí em Nova Mutum. Um grande beijo, Lucas, de parabéns. Um beijão para a Luciana e para a Isabelinha. Amamos vocês. Comemore. Beijo. Parabéns. Um abração. Parabéns, meu filho caçula Lucas, que o Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, que você viva mais 100 anos. Esse Jesus que está lá no fundo, que está dentro do teu coração, que Ele te abençoe, que você continue ricamente sendo esse pastor feliz, alegre, próspero, que tem deixado um rastro de perfume de Cristo por onde você passa. Eu quero parabenizá-lo pelo currículo teu, pela história tua, pelas muitas pessoas que você tem dado exemplo, pela sabedoria que Deus tem te dado. Isso não é de graça, é luta, é perseverança, e você tem nos honrado. Eu, como pai teu, me sinto muito feliz, abençoado, honrado por tudo que Deus tem feito na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Povo de Nova Mutum, parabéns pelo pastor que vocês têm, pastor Lucas, pastor Murilo,
suas esposas, famílias, quanta liderança boa vocês têm aí. E nós estamos muito felizes. Nós estamos na Estância Canaã, a cigarra está cantando, os sapinhos estão saindo da fase de girino, invadindo tudo quanto é lado, e nós estamos felizes porque hoje é um dia especial, dia que o Senhor fez, e nós nos regozijamos pelo teu aniversário. Um beijo, te amo, Deus te abençoe. A paz, pastor, paz, igreja amada, querida, saudade de vocês, mas quero passar nesse momento para agradecer ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso pela vida sua, pastor Lucas, por tudo aquilo que você tem sido, por tudo aquilo que você carrega. Uma honra, um prazer tê-lo ao meu lado, me ajudando, sendo sempre esse homem preciso, inteligente, honesto, exemplo de marido, de pastor, de amigo, de irmão, de parceiro de pesca, de parceiro de negócios. Louva a Deus pela sua vida. Quero dizer que eu te amo muito. Quero dizer que eu te amo muito, que você é especial. Você mora no meu coração, você, sua casa, sua família. Louvo muito, muito a Deus e sou muito grato por sua vida, pela vida da sua família e por estarmos juntos nesse tempo que Deus preparou para nós. Tenho certeza que o culto foi uma bênção. Estou com saudade de vocês, a igreja mais linda do mundo. Que Deus abençoe muito vocês e que Deus abençoe muito você, pastor. Te amo de coração. Você é top, você é bênção demais e eu louvo a Deus pela sua vida. Um beijo. Amém, glória a Deus. Chega aqui, pastor, que nós vamos orar por você. Amém, aleluia, glória a Deus. O pastor Murilo já deve estar morrendo de saudade, deve estar assistindo lá a gente, né? Amoroso, que só ele já está com saudade da igreja. A igreja também fica com saudade dele, né? Nosso pastor. Amém, queridos? Queria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos mais uma vez orar, abençoar a vida do pastor Lucas, pedir que Deus continue cuidando e direcionando a vida dele. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Senhor Jesus, nós queremos te servir, Pai, estar contigo o tempo todo. Neste dia, Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Lucas. Obrigada, Jesus, por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, Pai. Nele e através dele, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, mais um ano que o Senhor deu de vida, de saúde, de paz, de trabalho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, Pai. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Para encerrar, vamos cantar um parabéns? Amém. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ao seu lado, um novo mover, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Eu recebo. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana. Amém? Grande abraço. Muito obrigado mais uma vez.